Fala galera, tudo bem? Tudo jóia aí? Estamos aqui iniciando mais um episódio do Discute Sim Podcast. O programa aí com muita visualização, muita troca de informação. Então já peço para vocês acompanhar aí no Instagram, tá bom? Acompanhe os cortes aí. E, por favor, entra lá no YouTube, discute.sim.gustavo e já vai lá, comenta, olha os episódios, se inscreve lá no YouTube para dar uma moral para a gente aí, cada vez mais a audiência do programa subir, tá bom? Hoje, um parceiro, um amigo, um irmão, um cara da minha casa, da minha mesa, um parceirão mesmo, que tem feito um grande trabalho na Associação Atlética Ponte Preta, categoria Sub-17, um homem de Deus, está aqui com a gente hoje, Robson Dias. Seja bem-vindo, meu parceiro. Fala, Gustavo. Primeiro, obrigado, pelo convite. Vejo que tem vindo várias pessoas aí, do nosso conhecimento, do nosso ciclo de amizade, muito especial, e obrigado mesmo pelo convite. Espero que vocês dêem moral para nós, hein? Dando um link aí para nós. Vai ser bacana, tenho certeza. E aí, Robson, a gente começando aqui, né, cara? Vamos começar de trás para frente. Velho, primeiro te parabenizar pela campanha fantástica do Sub-17. Eu acho que isso é histórico. Eu acho que no mundo que a gente fala muito das coisas ruins, de coisa, né? De tragédia, de trabalhos mal feitos, de um monte de coisa, a gente precisa enfatizar as coisas boas. Aqui no Discute Sim a gente sempre tem falado isso. E você fez um trabalho fantástico junto com a sua equipe, comissão técnica, os atletas, nessa primeira fase do Paulista Sub-17. Vocês foram a segunda ou terceira melhor campanha, né, cara? Conta um pouquinho pra gente dessa fase aí. Então, Gustavo, eu tive a oportunidade de voltar, na Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta, agora como treinador. Cara, a gente vai conversar sobre isso desde o início, como eu cheguei como atleta, mas hoje como treinador, pela campanha desse 2025. Onde iniciamos o trabalho em fevereiro, Fomos líder na nossa chave na primeira fase aí, sendo o primeiro do grupo. Depois, na segunda fase, também novamente primeiro do grupo, nessa segunda fase. E agora lutando na terceira para buscar o mata-mata. Estamos na briga agora com 9 pontos aí junto com o Ibrachina, que estão liderança. E tem mais 2 jogos aí para a gente poder ver se fica em primeiro ou segundo. A gente cria algumas metas, né? Você sabe como eu trabalho. As minhas metas, objetivos que tem que ser alcançado. E é muito gratificante ver os atletas, alcançando objetivos. Então a gente está perto aí de uma realização e de chegar no mata-mata. Só que dentro das 20 partidas até hoje, Gustavo, a gente, sábado agora, tivemos a primeira derrota no 20º jogo, onde tivemos 16 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Então é isso que é uma marca interessante, acho que nos últimos anos aí, de 10 para mais talvez, pela campanha de vitórias, E ter a primeira derrota agora, na 20ª rodada. Então, isso é gratificante. Claro que a gente não vencemos nada, não ganhamos nada ainda, o pezinho está bem no chão, Eu como treinador, como comandante, meus atletas, no dia a dia, mas já é um marco histórico. Claro que o nosso objetivo é classificar e chegar, na final do Campeonato Paulista. Ô, Robson, deixa eu te falar aqui. E aí, na geral, hoje, você estava comentando comigo, vocês estão atrás de quem? Do Palmeiras, só? Na geral, se tivesse uma classificação isso, geral. Na geralzona mesmo, de pontuação, hoje fica Palmeiras e Ponte Preta, Então, você vê. São coisas que a gente conversa, a gente não deixa o ego, alguma coisa subir, porque a gente sabe bem disso, tá muito tempo no futebol. Porém, assim, vamos tirar 7 clubes aí de um potencial, os maiores, e alguns que têm financeiramente, estrutura melhor do que nós hoje, que se colocar uns 7 clubes aí que de ponta. Só estamos atrás do Palmeiras. Então isso já é uma história, já é um marco, Aqui para Ponte Preta, para o futebol de Campinas, para mim, para os meus meninos. Então, assim, já é um marco, Com certeza, Robson. Nós vamos falar mais um pouco disso aqui na frente,
Mas a gente sempre comete off, né, cara? Acho que esse tipo de trabalho, essas coisas, a gente precisa enfatizar mesmo, porque a Ponte tem uma tradição enorme, né? É um gigante também no cenário brasileiro, e às vezes a gente deixa a Ponte lá para baixo, né, cara? Como se fosse um clube pequeno, um clube que não revelou ninguém. Então, acho que esse trabalho, cara, precisa ser muito, mas muito notado, enfatizado, porque se existe segredo no futebol, né? Acho que através de um trabalho igual o seu e outros profissionais que hoje estão na Ponte, cara, a gente precisa enfatizar muito. Parabéns aí, vamos falar disso aí. Vamos falar. Gustavo, você sabe que, né, a gente tem quase o mesmo, né, você é mais novo que eu, mas você pegou bastante da minha época, aonde lá atrás não falava dos times maiores aí na divisão de base, né, que nem hoje o Palmeiras é uma potência, né, os maiores. A gente falava de Ponte Preta e o próprio Guarani. Se não era campeão um ano a Ponte Preta, era o Guarani. Se não fosse o Guarani, era a Ponte Preta. E é onde foi revelado muitos jogadores, inclusive eu fiz parte desse processo. Então, onde, né, eu fui campeão infantil, juvenil, né, tá São Paulo de Júnior no final. Então, assim, Ponte Preta sempre teve um nome. E agora, às vezes, as pessoas acham que é pequeno. Não. Eu costumo falar que a marca Ponte Preta, o nome Ponte Preta é muito forte. E tem pessoas que não sabem o poder que ela tem, né? A marca. Hoje eu falo que para jogar no Ponte Preta tem que ser diferente. Eu vendo isso, sabe, eu vivi isso. Tem que ser diferente, não pode ser um clube por só. Tem que querer jogar no estádio, Moisés, tem que ver a torcida, tem que jogar no estádio, tem que ter essa identidade. O que eu falo hoje é sobre identidade e respeito. Nós temos identidade. Quem é nós? Quem sou eu? Quem que é a Ponte Preta? Qual é a história da Ponte Preta? O que ela representa na minha e na sua vida dos atletas? Você tem que saber, é obrigação sua, é criar identidade, né? Então isso eu estou falando de hoje de Ponte Preta. Depois é o quê? Ser reconhecido. Como você se torna reconhecido? As pessoas saberem você pelo seu nome. Saber quem que é o Robson, quem que é né, vou dar os nomes aqui, Cicala, Rabelo, Estevão, né, o João Vitor, o Vitor José Vitor, né, e outros atletas. Tem que saber o nome, né? Não é um jogador da Ponte Preta, não. É um atleta da Ponte Preta. Tem que saber pelo nome. E a partir do momento que você entende isso, o atleta entende isso, ele começa a realizar o trabalho e aí você chega cada vez mais perto do sonho dele. E as pessoas conhecem. E aí o trabalho vem sendo desenvolvido, você alcança metas, objetivos. E agora hoje, né, encontrei Palmeiras pelas estradas aí, viajando para o interior para fazer jogos. Ele sabe quem eu sou, sabe pelo meu nome, sabe os nomes dos nossos atletas. Então, peraí, já está sendo reconhecido, já tem uma identidade. E aí que faz toda a diferença para o trabalho, Gustavo. Que bacana, Robson, que bacana, é isso aí, cara. Vamos falar um pouquinho aqui, até de repente a gente voltar nesse assunto, da sua carreira, cara, de tudo como começou, do seu primeiro contato com o futebol e como foi essa trajetória na Ponte, em outros clubes, desde a base até chegar no profissional. Conta pra gente aí, Robson, como que foi isso aí? Gustavo, sou um menino criado no DIC, onde não tinha muita perspectiva, criado nas esquinas lá, quando era criança, onde a mãe falava, sai dessa roda, isso aí não vai te levar a nada, né? Essas coisas. E o único brinquedo que eu tinha era a bola, né? Era uma situação bem complicada quando era jovem, pequeno. E aí, assim, com 7 anos de idade, meu pai me levou para jogar no time do Seu Zé, lá no Pompeia. Seu Zé, Seu cara, Zé, ali lá no perto do Bombeira, Pompeia. lá na Pompeia. Comecei com 7 anos de idade. Então, jogando, brincando, treinando todo sábado, né? Naquele tempo não existia escolinha de futebol. Era seu Laudelino, seu Zé, né? Tinha pessoas que tomavam conta de alguns bairros e tinha alguns times. E ali eu fui me formando, fui entendendo o que é futebol, treinando, né? Jogando,
onde surgiu a oportunidade de fazer de fazer jogo contra o Guarani, que era o Lígio o treinador na época. E aí ele gostou, você vê que coisa, né? Fiquei primeiro no Guarani, Certo. do Dente de Leite, antigo Dente de Leite. Fiquei 2 anos lá, né? Onde tenho bastante amigos, né? Fiz bastante amizade. Mas depois por uma coisa ou outra, eu falei, subi pra ponte. A gente Subiu a avenida. subiu a avenida, subiu a ladeira, né? E aí eu fui pra ponte no infantil, junto com o Donizete, que na verdade estava lá na época, que hoje continua lá no clube ainda hoje. E aí subi, aí fiquei no juvenil até o profissional. Até 97 foi quando eu saí. Então eu tive depois as categorias, infantil, juvenil, júnior. Júnior, eu fiquei até pouco, porque eu subi cedo profissional, subi com 17 anos. Rapaz. Né? Então, com 17 anos, eu já fazia parte do elenco profissional da Ponte Preta. A partir de 95, então aí depois da Taça São Paulo, né, onde já chegamos na final, né, com o Corinthians, onde nós perdemos o gol de ouro, mas era um time sensacional, né, onde tinha Fabiano goleiro, César, Marcão, Gringo, né, Dionísio, Xandão Pimenta, que era um craque da nossa época e até hoje, né, eu fazia Tommy, Barrinha, é um time mais lembrado, acho que um dos mais lembrados da divisão de base da Ponte Preta, né? Onde que vencemos tudo. Então, aí depois subi pro profissional. Então, nessa caminhada aí, tive uma passagem na seleção brasileira, Isso. sub-17. Vamos falar um pouquinho né? disso também. Então, e aí profissionalizei. E aí fiquei 2 anos na Ponte, depois saí em 97, onde que o presidente nosso, Marcos, hoje, era diretor na época. E lá atrás, a gente era meio louco eu também, né? Umas coisas. Até brigava com ele, então, tem que me mandar embora, me empresta, tal. E aí eu saí, fui pro Bragantino, aí rodei um pouco São José, Flamengo de Guarulhos, Taubaté, Prudentópolis, dei uma rodada boa, né? Até 2005, na verdade, onde que eu falei, chega, não fiz mais nada da minha vida, né? Aí, né, claro, veio que o nascimento do João Henrique, que é meu filho, que é uma promessa de Deus. E aí eu falei, chega, vou fazer outra coisa da minha vida. Aí parei. Ô, Robson, volta um pouquinho lá nessa parte da seleção brasileira aí. Duas coisas. Primeiro, você lembra quem que tinha no Corinthians nessa final aí da Copa São Paulo? Você lembra alguns Tinha do... Quem que André era, né? Santos, Silvinho, né? Toninho. Tinha bastante atleta no Corinthians aí. Era de conhecido verdade, até. né? Nesse tempo, e nesse ano, a gente pegou Seleção Paulista, né? Como lateral. Na verdade, no profissional, eu subi como lateral, que depois eu virei zagueiro. Então, foi convocado eu e o Silvinho, né? Como lateral esquerdo, né? Olha, cara. Então, E o ano da Taça São Paulo era até 7-4. Só que eu, Dionísio e Xandão, nós somos 7,6. Caramba, Então, não era cara. titular. 2 anos, mas... Nós éramos titular no time 7-4. Então, eu falei assim, acho que não era tão ruim de bola, né? A gente sabia alguma coisa, né? E deixa eu te falar, e na seleção? Você foi convocado para a seleção de base. Você estava na Ponte ainda? É Ou uma, não? é uma polêmica isso daí. Ah, Por quê? Chegou um treinador aqui chamado Neno, né? Na época, na Ponte Preta, onde ele queria mandar todo mundo de 7-6 embora. Sei lá, cada treinador, né? Não sei se treinador tudo louco. quer trazer. Agora eu sou um, né? Então, mas ele queria trazer o jogador dele, sei lá, mas eu sei que ele pegou no pé do 7,6. Então era eu, Dionísio, Xandão. Xandão também, acho que, né? O Xande Pimenta, pra você ter ideia, ele sempre foi o xodó da Ponte. Cara, ele era sensacional. O que ele jogava é piada. Mas até ele, acho que o homem queria mandar embora, queria mandar embora todo mundo. E aí, eu sei que ele chegou a me dispensar. Aí já briguei daquele jeito meu que eu era, já briguei com todo mundo e fui embora. E nesse percurso, eu fui para o São Paulo, fiz um teste lá, passei, só que era para voltar só em janeiro. Como era em setembro, nessa data aqui, setembro para outubro, praticamente acabou o ano, né? Quem estava inscrito já estava, tal, e aí o treinador pediu para voltar em janeiro. Só que, sabe nós, né? Falou, pô, em janeiro só. Aí teve um pai de um atleta que é amigo nosso, falou assim para mim,
o Vitória da Bahia tá montando o time de novo. Onde o Mota, né, Milton Mota, tinha saído do Bahia, tinha ido pro Vitória e tava montando. Você quer ir para lá, Robson? Eu falei, pô, claro que vou. Certeza. A gente ia nem falar com os pais, com nada, Gustavo. E eu lembro que meu pai e minha mãe não queriam deixar eu ir. Eu falei, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Onde eu fui na escola, pedi transferência, sem ninguém saber, fiz as coisas e resumindo. E eu fui, né? Briguei, briguei, briguei. Uma coisa que eu sempre soube depois, né? Comecei a rodar, assim, entrei no mundo competitivo de futebol, o que eu queria da minha vida, Gustavo. Eu não tinha outro plano, eu não tinha plano B, era plano A só, jogar. Chegar. Só que eu nunca pensava em ganhar dinheiro, eu queria jogar. Não sonhava em ganhar dinheiro, eu queria jogar. E aí eu fui pro Vitória da Bahia. E eu lembro que eu fui de carro, saí de uma quinta-feira de casa, de Campinas, lá do DIC, com duas mochilas. Meu pai, coitado, pegou um dinheiro emprestado em algum lugar lá, não lembro exato, como fosse R$ 100 hoje para levar. E cheguei num domingo lá em Salvador, porque daí a gente foi dormir no Rio de Janeiro, depois foi chegando. E cheguei lá no Barradão, onde tinha um lixão ainda no lado do Barradão. Hoje não existe mais. E aí o cara falou para mim, Robson, que ano você é? Eu falei, sou 7h30. Antes ou depois de agosto? Eu falei assim, depois, né? Faço agora em setembro, dia 21. Aí ele pegou e falou assim, você não quer treinar aí pro cara da seleção V? Vai ter um treino aí agora. Eu falei, puta, minha chuteira tá lá em cima. Não, tem uma aqui. Tal. Eu me arrumou uma chuteira, treinei. Então eu treinei no domingo e depois treinei na segunda. Mas, cara, treinei por treinar, entendeu? Né? Modo dizer. Porque quando você era da base, você tinha que assinar aquela ficha rosa, lembra? Ah, Então esse era o lembro. objetivo de assinar. É. Só que depois treinei, beleza, aí o cara ficou interessado em 4 atletas, eu inclusive falando meu nome, mas nem sonhava com isso. Após 15 dias, sai lá, Robson convocado. Robson Dias Pinto, que é o meu nome, atleta pela Ponte Preta ainda, porque eu era federado ainda pela Ah, Ponte. tava federado na ponte. Imagine o rolo que deu. Eu derrubei esse Neno, derrubei diretor, derrubei treinador, derrubei todo mundo aqui em Campinas. E aí começou a brigar na justiça, né? Que era o Marco Chedi, né? O presidente, Marquinhos. Chedi na época. E começou uma briga que durou 2 anos. Então fiquei na Bahia lá 2 anos, onde depois de ser campeão juvenil na Bahia, júnior, peguei a fase lá do Dida voltando do Mundial, eu indo para a seleção, eu e o Christian. E na seleção eu encontro Xande Pimenta, daqui. Daí conheci o Ronaldo Fenômeno, Alex, Era Basílio, essa geração aí, cara, do Ronaldo. O Ronaldo é 76? 7,6. 7,6. Cara, Cara, foi o melhor cara que eu vi na minha Alex, vida. Alex, 7,7. 77, mais novo que vocês. Inclusive fez aniversário semana passada, porque né, tem um grupo da seleção até hoje. E a gente demos o parabéns para ele, né? Um cara sensacional também. Cara, que privilégio isso, cara. E às vezes a gente não fala, né, Robson? É o que eu falei, o intuito desse programa, né, desse podcast, é muito isso, contar a história de vocês, histórias relevantes que às vezes a gente conversa na padaria, né, porque a gente é amigo, bate um papo e tal, mas que muitas pessoas não sabem, cara. Olha essa seleção, velho. Cara, Ronaldo, Alex, Xande, cara. Depois a gente vai É, falar um o pouquinho dele. Gregor também estava. Olha aí, cara. Tem bastante. E olha a moral dos clubes do interior, né, cara? Sim. Mandando um atleta para uma seleção desse nível. Era o quê? Sub-17? Sub-17. Sub-17. Cara, e disputaria o quê, Robson? Foi o sul-americano, né, na Colômbia, onde ficamos em terceiro lugar, não foi nem campeão. Isso foi em 92, 93. Em 94, o Ronaldo já estava na Copa do Mundo, irmão. Cara, é verdade, É porque fora da curva. ele disputou a Copa do Mundo, acho com isso, né? 17, 18 anos, É acho. isso aí. Ele foi bem cedo. Então, Cara, se você ver a primeira entrevista do Ronaldo na Granja, no dia que ele foi vendido para o Cruzeiro, foi lá na Granja, né? Nós estávamos lá. Então, assim, é uma história que toda vez que aparece no Globo Esporte, a reportagem do Ronaldo, isso, aquilo, parece eu correndo atrás lá dele, né? Então, assim, todo mundo brinca, dá risada, mas eu escutei esses dias, um tempo atrás, de um amigo nosso, né? Que a gente fala assim, o que é vencer na vida, né?
Então, vencer na vida é o quê? Ganhar dinheiro, ter dinheiro, ser bem-sucedido, essas coisas e tal. E às vezes nós, né? A gente sempre quer o melhor, né, Gustavo? Quer ter uma vida melhor, isso não tá errado. Mas, pô, você ter uma família abençoada, né? Ter uma vida, né, próspera e com Deus, próximo, né, ao Senhor, ter essa experiência na vida. O cara pode ter o dinheiro que for, ele não vai ter a experiência de ter pisado na granja, de ter jogado onde jogou, ter feito coisas que talvez eu e você não fizemos, que eles não fizeram. Então, assim, o vencer na vida está muito além de só dinheiro, de ser bem-sucedido. É muito diferente disso. Então, é ser conquistar, é ser andar por onde a gente tiver que andar e ser respeitado, né? E ser conhecido através disso, pelo seu caráter, pela pessoa que você é. Isso é vencer na vida, né? Não é o que você tem. A gente tem que entender isso, né? E eu ouvi de um amigo meu. Robson, e deixa eu te falar uma coisa, assim, você que viveu esse momento com esses feras aí, passou por toda a categoria de base, hoje a gente vai falar dessa transação também sua, né, como treinador, mas o que que você já observou assim, ó, de diferença do atleta, por exemplo, daquela época, do atleta de base, do sonho do menino, da vontade do menino, de diferença daquela época para essa época aqui? Quais são assim as diferenças dos garotos, dos meninos, né, que sonhavam em ser atleta lá em 97, né, 95, mais para trás e os de hoje? Primeiro, Gustavo, eles querem ganhar dinheiro. Quer pôr o É, dinheiro primeiro na frente. mudou a Mudou prioridade, a né? prioridade. Mudou. Certo? Você pegar os atletas que tem, a gente não queria, não era prioridade o dinheiro, ganhar dinheiro. A gente via assim, criava identidade de ver o cara do profissional chegando com um carro legal, né? Falar, pô, quero ser igual ele e tal. A gente tinha esse sonho, isso aí a gente tinha. Mas não era o principal no início. A gente queria jogar, eu queria competir, eu queria. E hoje eles já pensam no dinheiro, que carro que vai ter, o que vai ter, o que eu quero fazer, né? Já mudou as prioridades. Claro que os tempos são diferentes, a modernidade chegou, a tecnologia chegou, tem coisas boas, mas não estamos usando de forma correta. Eu acho que um dos grandes problemas aí que a gente está tendo é a prioridade que a gente tem na nossa vida. Acho que é isso daí. E eu acho que isso acaba entrando em, né, em todas as esferas, porque eu converso com muito amigo que são empreendedores, são donos de empresa ou têm algum estabelecimento, e eles comentam a respeito disso, né, não só no futebol, mas da dificuldade de arrumar mão de obra. Porque às vezes o cara ele não quer, né? Antes a gente via aqueles profissionais de ofício. Então, por exemplo, o pai do cara foi tal coisa, o cara queria ser aquilo também, se dedicava para aquilo, para ser alguma coisa. E no futebol, de certa maneira, eu enxergo muito isso. Assim, os atletas antes amavam jogar futebol. Hoje, os meninos, né, que às vezes a gente já fala que não é nem tão menino, 15, 16 anos hoje, é muita informação, já são homens, os caras já veem assim como uma profissão, que nem você falou, que pode ganhar uma grana boa, né, que pode ter um carrão, e às vezes o futebol fica pro segundo plano, né, cara? Porque é o que você falou, das dificuldades que você passou lá, mas você queria superar aquilo. Sim. Hoje a gente vê muito atleta que na primeira dificuldade o cara fala: "Ah, não quero mais, vou largar", porque não é por amor, né, ao futebol. Muitos casos, não estou falando todos, muitos casos não é o amor que é prioridade, é o que o futebol pode dar pro cara, né? Eu falo para os meninos, qual a diferença entre jogar futebol e jogar bola? Eu falo para eles. Jogar bola eu faço hoje, né? De No- 50 ainda sou chato pra caramba. Eu acho que eu me torno sou muito competitivo, né? Na nossa geração é muito competitivo. Mas jogar bola sem responsabilidade, sem pressão. Um dia que eu quiser ir, eu vou. Se um dia que não quiser, eu não vou. Mas jogar futebol hoje não, é diferente. Tem regras, né, tem comportamento, tem, né, coisas, né, responsabilidade, né? E para você fazer, né? Então, hoje, todo mundo quer fácil. Então, vamos pensar, eu trabalho muito numa linha, né, tanto na vida pessoal como também, né, espiritual, né, sobre futebol.
intercalo muito sobre isso daí. A pessoa quer ganhar um dinheiro, mas não quer trabalhar. A pessoa quer ser bem-sucedido, mas não quer pagar o preço, né? Ele não quer plantar. Semeadura é para qualquer um, Gustavo, sabe disso. A pessoa que é cristão, que não é cristão, na nossa vida, o que você está plantando? O que você está, né, semeando para depois você colher? O que você vai fazer? Então, assim, claro, né, todo mundo quer ter uma vida boa, próspera, isso aqui, mas você está investindo, está estudando, está plantando, está se dedicando, né? Hoje né, a gente fala para os nossos filhos, fala para o hoje meu filho trabalha na Bosch, uma empresa boa, está lá trabalhando, né? Tem dia que ele está lá nervoso, eu escrevo, tá, filho, mas o que você está fazendo para mudar? O que você está querendo acrescentar? Né? O que você está fazendo para sair da zona de conforto? Para procurar? Né? Que nem mão de obra hoje. Você fala que não tem trabalho. Será que não tem trabalho? A Tem. pessoa está escolhendo o que quer fazer. É. Teve fase na nossa vida que a gente não tinha, Gustavo. Escolha. O que tem? É melhor pingar do que secar. Depois clareava, Deus abriu outra porta e nós íamos. Mas, pô, não tinha escolha. Só que agora as pessoas estão escolhendo o que eu quero fazer, o que eu quero comer, o que eu quero fazer. Então é a mesma coisa. Quando, né, eu conheço sua família. Quando nós éramos pequenos, nós escolhíamos onde ia sentar, Nada. o que ia comer, o que ia beber. Não tinha É o como, que né? tinha, meu, o que é que nosso pai e nossa mãe dava. Claro que mudou, a gente hoje tem condições melhores, graças a Deus, você faz. Mas tem coisas que eu acho que, para mim, que não mudou. É. A educação, o respeito, né? As prioridades na nossa vida. São coisas que eu falo para você que não muda. É a mesma coisa no futebol. Tem muita coisa aí, discussão sobre futebol, tática, modelo de jogo, palavras modernas, isso, aquilo. Sendo que eu vejo muito e Vanderlei, os caras das antigas já fazia muito tempo. Então tem muito briga de curso de CBF sobre acadêmicos e ex-atletas. Pau come, tem briga direto. Só que vem cá, com tudo isso, se a bola não entrar na casinha, não vale nada. Pode ser o Pepe Guardiola, pode ser qualquer um. Pode ser o modelo lá de qualquer jeito. Se a bola não entrar na casinha, não adianta. Então é isso, a gente tem que entender essas coisas. O futebol ele é um meio, né, Robson? Que assim, você sabe também, sempre me passou muito isso. É um meio de competição, né, cara? É um meio quase que de sobrevivência. Porque no período que eu trabalhei dentro do futebol, né, com a minha outra formação de educação física, eu sempre preguei o seguinte para os atletas: cara, quem chega não é o melhor. Nem sempre é o melhor. É quem persevera mais, é quem consegue passar pelas dificuldades e fica dentro do processo. Então, esses caras chegam. Porque é o que a gente falou. Quantos, Robson? A gente já tá aqui para ver isso, né? Quantos atletas que a gente falava assim: esse cara vai jogar. Vai jogar no São Paulo, no Barcelona, vai jogar não sei aonde, vai jogar, não tem como, é muito bom. E o cara já tá fora do processo. Hoje já tá, né, fazendo outra atividade. E da forma inversa também é verdadeiro, porque assim, quantos que a gente falava, rapaz, aquele cara ali não vai chegar, Robson. Aquele cara ali não dá, olha lá, é limitado, é tudo. Só que o cara começa a superar as situações, superar. Já você fala, não é que chegou, velho. Então o futebol ele tem muito disso, né, cara? Eu falo que é o espelho da vida, né, Robson? Na vida a gente não tem facilidade, Robson. Nada é facinho, cara. É o que você falou aí. É a lei da semeadura. Você está semeando bem, você está plantando bem e tal, você vai colher coisa boa. Mas é só luta, velho. E o futebol é muito isso também, né, cara? Quando você não era criança, você queria ter os 18, não queria? É. Por quê? Quero ser, né, independente, quero ser mais velho, tirar carta, isso aqui. A hora que chegou o primeiro boleto, como foi? Aí você quer voltar, né? Então, é a mesma coisa agora, a gente pensa que vai melhorar, não vai melhorar. Eu falo para os meninos aqui sobre futebol. Quando você está lá no 11, 10, 11, 12, né, cara, que festa maravilhosa, que alegria, né? Eu trabalho em escolinha também, com os pequenos, é minha terapia com os pequenininhos, coisa gostosa, os pais mais investem, é tudo festa. Mas quando chega do 15 para frente? Aí é lenha. Aí o cara é rei no 15, mas, pô, depois no 17, você acha que vai melhorar? Não vai melhorar. Uma Piorar. dificuldade. Aí sobe de um 20. Não vai melhorar, vai piorar. O funil só vai Vai funilando, vai estreitando, né, cara? estreitando. Aí só profissional. Aí cheguei no profissional. Caramba, pô, agora é o meu primeiro contrato. Não vai melhorar, vai piorar. Está preparado para isso? Isso aí. Eles não, entendeu? É muito difícil, Gustavo.
Eu vejo o próprio Alex, cara, eu vejo muito, né, os podcasts dos amigos e vejo, né, eu vejo falar assim, que eu vi esses dias também, o cara que tem talento e o cara que tem fome. Quem você gostaria? O cara falou, eu prefiro o cara que tem fome. E eu falo para meus meninos, só o seu talento não resolve mais. Antigamente resolvia. Antigamente eu falo para você que o talento do cara resolvia, o cara treinava mesmo 50%, não se entregava 100%, fazia as coisas, o talento dele resolve. Hoje não resolve mais. Só o talento dele. Ele vai resolver, talvez num jogo, num momento, mas o campeonato inteiro vai ser engolido. Por quê? O cara que tem fome, ele quer aprender, quer treinar, ele quer buscar, ele quer evoluir, ele quer. Aí, o cara que é talentoso se acomoda e o cara que tem fome faz o quê? O cara. Então, quantos atletas a gente viu que hoje são atletas frustrados, que caíram na bebida, nas drogas, não tem ânimo para nada, que é aquele cara que teve talento, foi rei na divisão de base inteira, tratado como xodó, né, com carinho, fazia coisas erradas e o cara passava a mão na cabeça dele, né, não, tá tudo certo, e aquele com fome era às vezes humilhado, né, xingado, massacrado, mas o cara queria. E foi. Só que chegou lá no funil, lá na frente, quem passou? Tinha O fome. que tinha fome. E aí você escuta falar assim, pô, o cara teve sorte. Ah, pô, eu que joguei tudo aí, ó, não cheguei, tal. Aí ele se fica, né, vitimiza. Só que, na verdade, no processo, nós está cansado de ver isso aí. O cara com fome chegou e o outro, só com o talento dele, ficou para trás. Aí ele vai ser, talvez, um rei do amador, vai ser um frustrado da vida aí depois, triste, porque eu cansamos de ver, não cansei, você sabe disso, Gustavo. Nós cansou em Campinas aqui, não tem nego bom de bola, Tá louco. pelo amor Muito de cara Deus. bom. Mas ficou para trás por causa disso. O Robson, tem até esse testemunho, cara, que eu sempre falo com as pessoas, né? Muitas pessoas, eu tenho dois caras que são referência pra mim, que chegaram assim, né? São referência de cara que saiu do pouco ali e tal e chegou. Que é meu primo, Roger, né? Que eu falo, cara, e o Rodrigo, né? No futsal, o Rodrigo, que Sim, é hoje o Rodrigo Capita, que é o cabeça que a gente fala, tal, daqui de Campinas. E os caras, eu vivi com eles. Então os caras falam assim: pô, você jogou muito Michael Roger. Não, você jogava muito Michael Roger, não sei o quê. E a mesma coisa com o Rodrigo. Os amigos em comum falam assim: você jogava Michael Cabeça? Você jogava. Robson, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu vejo que esses caras queriam mais, irmão. queria mais que Esses você. caras queriam mais. Eu tinha o talento, legal, eu era um cara, né? Nesse sentido, tecnicamente acima da média e tal. E eu vi esses caras queriam mais, velho. O Roger, ele era bravo. Desde moleque, bravo. Pode pôr que eu vou Que eu lá e resolvo. tal, e põe eu pro meio. Rodrigo, a mesma coisa. Rodrigo era um bravo diferente. O Rodrigo era assim, todo mundo parava o treino, o Rodrigo ficava mais 2 horas treinando, cara. Chutando, batendo bola, correndo. Você falava, cara, esse cara é doido. E quando você é menino, você não tem essa noção. Sim, Entendeu? É o que você falou. Você fala, cara, o talento eu vou chegar com o talento e tal. E precisa de algo a mais. Eu falo isso, Robson, e eu vejo você colocar isso no seu trabalho. O atleta não basta só ter talento, ser bom. Precisa de algo a mais, cara. E os meninos, o futebol, particularmente, eu acho assim que os meninos eles têm que amadurecer antes de qualquer profissão. Porque numa profissão aí, Robson, você se forma com 18 anos, aí você entra no trabalho, 19 anos, você vai melhorando. O futebol não dá tempo para isso, cara. Com 16 anos tem que estar bom, Robson. Você tem que estar legal, 17 anos tem que estar bom. Então é isso que eu vejo da diferença do futebol para outras profissões. Se pudesse hoje, por exemplo, se hoje eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, lá atrás, com 16 anos, eu ia ser o melhor jogador do mundo. Porque eu ia treinar pra caramba, eu ia me impor, né? É da personalidade também, porque você desenvolve a personalidade depois de alguma idade, mas o atleta de futebol não, cara, ele já tem que estar ali com 16, 17 anos, ele já tem que estar na a ponta tal dos da cascos. maturidade, né? É Sabe? Porque isso. assim, ó, eu passei esse processo tudo e eu falo das coisas ruins que eu fiz para os meninos, como as coisas boas.
né? Eu falo das coisas ruins. E eu demorei a entender isso aí, de ser o primeiro a chegar, o último a sair. E a maioria dos times que eu joguei depois, eu fui capitão, fui um dos líderes. Que hoje eu falo para os meninos, eu formo os líderes da minha equipe. Dentro da minha equipe eu tenho líder. Eu tinha um na minha equipe que tenho ainda, que infelizmente ele machucou hoje, tá fora, que, né, operou o joelho aí a semana passada, retrasada, que ele não é titular meu, mas era um dos líderes meu. Homem de Deus, o menino tremendo, sabe? Então é liderança. Só que a gente tem que entender isso aí, né, no meio do processo. A gente quer, né, fazer, mas não vai. A gente tem que ter a maturidade de saber que o esporte de alto rendimento tem que ter mais, tem que ser muito mais. Só um pouquinho, fazer o mesmo dos demais, não vai fazer com que eu chegue. Eu falo para eles, ninguém pode querer mais que nós, ninguém. Nenhum treinador vai querer mais que eu, Gustavo, fala para eles. Cara, pode ser mais inteligente que eu, pode ser bom, mas não vai querer mais que eu. Não vai treinar mais do que eu. Ele pode treinar igual, mais do que eu, não vai. Sabe? Eu não posso entrar no campo e achar que o time deles pode querer mais que eu. É inadmissível isso aí. Eu posso estar mal tecnicamente, não posso estar no dia bom, mas deixar de lutar, de competir, sabe, de chegar, né? O que eu falo para ele, chegar ao pau, isso aqui, não pode querer mais que eu. Então a gente tem que fazer isso aí, e tem que criar, isso é identidade. Você tem que ter dentro de você, eu tenho que ver o brilho nos olhos dos meus meninos, sabe? O sangue quente, isso, aquilo. Eu fico tão triste, a palavra que eu, até a hora que eu enxergo alguns que não quer. Pô, isso aí deixa eu de um jeito. E você sabe que eu sou chato no meu dia a dia, pra caramba, sou chato demais. Pego no pé, tal, os moleques ficam, às vezes, eu sei que às vezes um fica chateado, outros ficam puto comigo, pô, só pega no meu pé, ele só fala comigo, é isso, aquilo, só que eu entendi que enquanto eu tô falando com você, é porque eu tô enxergando alguma coisa. A partir do momento que eu não falo mais com você, aí você me preocupa. Porque daí já não consigo ver mais nada em você. Eu falo para eles, então assim, só que graças a Deus, a maioria está entendendo isso. A maioria entende. Eu vejo o Bernardinho falando que durante a temporada, o atleta passar com ele e não evoluir, eu falhei no sistema. Eu entendo isso também, como pessoa. Tem um lá que não quer mandar embora todo dia, porque me dá um trabalho terrível, né, e tal. Só que, pô, eu bato com a mão, liso com a outra, vem aqui, filho, pelo amor de Deus, a chance da sua vida, a oportunidade, e esse tem um talento. Só que é uma briga para treinar 90%, 80%, quer treinar só no 50% e tal, filho. Eu não vou estar com você a vida inteira. Amanhã eu não tô. O cara não vai ter paciência. O cara vai te mandar embora. Pô, vamos, me ouve, me escuta, não sei o que lá. Né? Eu tô fazendo a minha parte. Agora, se ele não mudar, se ele não entender o processo, vai ficar para trás, Gustavo. Ô Robson, olha aí, gente, que bate-papo bacana. A gente vai hoje extrapolar o horário aí, o Brunão que se vira aí, ó. É, Bruno. Brunão que edita todo o nosso trabalho aqui, é um técnico fantástico de mídia, das coisas aqui do podcast, ele que se vira aí que hoje a gente vai longe. Ô Robson, deixa eu te falar uma coisa a respeito, né? A gente percebe que você tem toda essa formação, além de você ter vivido isso, né, cara? E hoje em dia a gente sabe também que para um treinador poder atuar nas categorias de base, né, para ele poder trabalhar, ele precisa das certificações, das licenças lá da CBF, né? Fala um pouco para a gente disso, do que você fez, do que você acha, como você enxerga esse processo aí das licenças da CBF. Eu tive que fazer a licença, né? Eu fiz a B, pretendo fazer a agora voltei para o esporte. Então, pretendo fazer a A e as demais futuramente, já que voltei, né? É importante? É importante. Mas eu acho que poderia ser mais acessível. É. Porque, pô, é caro, Gustavo, não é barato. Mas não é, sabe o que é, Robson? Os treinadores de base, eles ganham milhões, né? Eles Nossa, ganham muito bem, então eles têm condição de pagar, né? então, é um dilema. O Rogério Ceni lá atrás, lá, numa entrevista, ele fala sobre isso. Pô, os salários dos profissionais aí, do time profissional, hoje na Série A, isso aqui chega a ser absurdo às vezes, né?
talvez uma palavra não seja absurda, porque são merecedores também. Então, não sei se é a palavra certa. Mas chega a ser desigual à base. Acho que é melhor, né? Desigual à base. O cara ganha 1,5 milhão, o cara ganha 1 milhão, o cara ganha 2, o cara ganha... Pô, e nós na base, cara, que realmente ali, que sabe assim, que trabalha mesmo ali, né? Formar o atleta, tanto como caráter do atleta, formação intelectual dele, né? Como pessoa e tecnicamente. É aquele trabalho de formiguinha, pô, direita, esquerda, bate, vira o pé assim, bate desse jeito, né? Aí depois vem parte tática, essas coisas todas. Pô, aqui que nós aqui, né, trabalha também realmente para que chegue no profissional, o treinador tenha menos trabalho, né, nessa parte. E hoje está sendo bem questionada. Inclusive, pô, quando eu cheguei na ponte, o Brigatti falou para mim, Rob, preciso da sua ajuda. Pô, os meninos estão subindo, e às vezes está tendo dificuldade nisso, aquilo. Eu falei, cara, vamos conversar, vamos entender a necessidade do clube e eu trabalho desse jeito. É assim, é sensado, para melhorar. O Marco me cobra isso. Quando eu sentei com o Marco falou, né, até nas reuniões aí, ele falou assim, ó, parabéns, né, G de Marco, parabéns, pô, tá ganhando, mas isso não garante que você vai me entregar jogador com excelência. Eu falei, concordo com você, mas eu tenho consciência, estou tranquilo do que eu faço, confio no que eu estou fazendo e vou te entregar jogador com qualidade, com melhoras, né? Que é onde vai subir com excelência, sim, no processo para o sub-20 profissional. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, mas a gente tem que fazer isso. Só que não somos valorizados muito, não é o caso de Ponte Preta, falando que é do Marco, não. Estou dizendo no geral, né? De modo geral, de modo geral. Porque pô, a diferença é enorme, Gustavo. E a gente tem que ter curso, tem que fazer, e tem muita gente que às vezes não tem oportunidade de fazer o curso. E é bom no que faz, ele é bom, mas pô, é pesado. Além de pagar o curso, tem estadia, tem um monte de coisas ainda por fora. Qual que é a média hoje, Robson, de um curso? Você tá por dentro? É uma licença B, por exemplo? Eu Hoje paguei na tá em média do época, quê? hoje eu fiz a renovação, gastei só para renovar foi 2.000. Mas eu paguei na época de 8.000, fora a hospedagem, tinha que ir para São Paulo 15 dias, é pesado. E aí a gente sabe de profissionais, por exemplo, na categoria de base, de times menores, que o cara ganha R$ 1.500, R$ 2.000, Então, como o cara cara. vai Como que o pagar cara isso vai aí, pagar um velho? curso desse, cara? Aí a Série A é 10, 12 mil, mais hospedagem. Aí você vai para Pro, pô, já aumenta. Claro, então assim, dentro do processo, o clube que te apoia, te ajuda, Isso. que pô, investe em você, fala, pô, enxerga você e te apoia, perfeito. Mas eu acho que poderia ser mais valorizados os profissionais da categoria de base, em todo clube, em todo, sabe, geralzão. Porque é ali mesmo ali que você forma, que você trabalha, que você molda o atleta. Então, assim, né, não é o melhor ou o pior. Né? Acho que dá para ser melhor. Ô, Robson, e em questão de conteúdo, o network que é feito, o que que você tem de visão a respeito disso? Eu sempre fui meio chucrão nisso, né, Gustavo? Não tinha muito, né? Não gostava. Conheço muitas pessoas, joguei com muitas pessoas. Às vezes a gente liga para uma pessoa, liga para outra. Eu não quero que me ajuda. Sim, me ajuda que eu diga dando dinheiro, ou né, como já aconteceu de várias vezes, assim, de dinheiro não. Eu quero uma oportunidade, né? E às vezes é difícil as pessoas ajudarem as Sim. outras. É complicado. Mas às vezes é uma oportunidade. Se não for bom, pode mandar embora, não tem problema. Se eu não estiver sendo, né, um bom profissional na Ponte Preta hoje, se eu não estiver rendendo isso aqui, faz parte do processo. Pô, infelizmente hoje não está dando mais, pô, vai embora. Mas se provar que eu tenho condições, pô, tá dando resultado, eu posso trabalhar, amém. Mas o network hoje às vezes é mais importante do que o currículo do cara. O conhecimento, a amizade, o network. Infelizmente. E hoje eu estou aprendendo isso. Você tem que estar com pessoas boas. Eu falo para os meninos, eu preciso andar com pessoas que sejam melhores do que eu, que sejam mais inteligentes do que eu, sejam mais estudiosas do que eu. Tem que estar com pessoas ali, às vezes, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho que andar com os caras que têm dinheiro. Eu tenho que estar perto dessas pessoas, eu tenho que abrir minha mente.
não só para o futebol, para outras coisas. Empreendedor, eu não sei. Eu ganhei dinheiro, sim. Perdi também. Eu não tinha visão empreendedora. Eu não, né, não tinha ensinamento. Meu pai e minha mãe, coitado. Para ensinar, eu. Então, assim, eu não posso reclamar da minha vida, porque eu falar que eu não ganhei dinheiro, eu tô mentindo. Mas gastei também, com coisas erradas, né? Então, só que se eu tivesse pessoas boas do meu lado, que pudessem me ajudar, né? Pudesse, espera aí, Robson, esse lado aqui. Então, hoje, graças a Deus, melhorou isso. Melhorou. Tem muito nego ruim no mercado, mas existem pessoas boas que te ajudam. E hoje é muita informação, né, cara? Então Anda. a notícia anda bem. Ô, Robson, deixa eu entrar num tema aqui que você hoje é um profissional de categoria de base, né? Que trabalha com garotos, tudo, que molda não só a parte do futebol, que nem você falou, tática, técnica, né? Mas a parte de caráter também, né? Você é um cara que é, passou por experiências fantásticas aí e pode ter essa troca com os atletas, né, cara? E isso também é importante, porque a gente sabe, né, Robson? Sai as pesquisas aí, às vezes a gente fala, ó, de, sei lá, de. Às vezes é 1.000, né? De 1.000 atletas, um vai virar, né? Dois vai virar. Só que assim, depois os caras vão, se não virar jogador, ter uma vida para frente. E acho que é importante o trabalho de caráter também, né? Como que você entende isso? A maior alegria minha, Gustavo, é encontrar os ex-atletas que a gente trabalhou. E hoje ele é um pai de família, ele é um advogado, ele é um motorista, ele é um dentista, ele é um operador de máquina da empresa, mas ele virou um homem de caráter, um homem do bem. Isso é melhor. Valeu a pena, né, Valeu a cara? pena. Sabe assim, a gente, no meio do processo, você também passou por isso, sabe disso. Tem atleta no São Paulo que passou com nós, tem no Corinthians, tem no Taubaté, tem. Cara, nós ajudou muitas pessoas assim nesse processo de chegar à realização. Mas dentro daqueles que não viraram, a maioria, a É maioria, isso aí. a maioria. Então ele virou um educador físico, virou outra coisa. E o mundo não vai acabar por isso. O melhor ensinamento para mim hoje, eu falo que toda jovem criança devia passar pelo esporte e pelo alojamento. Tinha que passar. Tem que passar. Ainda mais hoje. Hoje o pai leva para treinar, leva de carro, deixa na porta. Pô, carrega a chuteira dele. Eu fico puto com essas coisas, sabe? Que dia que nosso pai levava nós para treinar? Não, não via treino, não, cara. Carregava a chuteira nossa, fazia as coisas. Ô, Robson, isso é um outro tema Pelo que é amor de delicado, mas a Deus. gente tem que falar. Alojamento. A molecada não arruma a cama deles hoje, não arruma nada. O que Isso. que nós sofremos no alojamento, meu irmão? Hoje Deus. eu lembro que uma vez eu falei assim, não, que vocês têm que ajudar mãe aí em casa, lavar uma louça, até os pais, as mães estranhou, lavar louça, né, ajudar em casa, mudou muito. Mas eu vejo assim, qual que é a sua visão, Robson, dos pais nesse processo também, né? Que é um assunto delicado, mas às vezes a gente conhece um monte de coisa, né? O pai que teve o sonho de ser jogador profissional e não jogou, mas aí deposita no filho, né? E às vezes, de certa forma, prejudica. Tem isso que você falou. A gente até às vezes conversava, falava, cara, mas como que o treino tá cheio de tanto pai assim? Será que ninguém tá trabalhando? Será que ninguém tá, né, tendo suas atividades? O pai, de certa forma, você entende que atrapalha no processo de formação de categoria de base? Muito. Eu falo para você que vamos pôr uns 80%. Atrapalha, Gustavo. A gente já viu muito atleta com um perfil bom, maravilhoso, bom atleta, que às vezes foi dispensado por causa do pai, pela conduta do pai, pela empolgação do pai. O cara mete o pé pelas mãos e atrapalha, acha que está ajudando, está atrapalhando. O excesso de cobrança no filho, né? Eu tive a experiência de ser treinador, operador físico, treinador na época do meu próprio filho. Foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Eu quase perdi meu filho e, em vez de ser, né, pai, entrava no carro, não sabia dividir, queria arrebentar. E no meio desse processo, né, hoje na divisão de base está tendo muito problema sobre o quê? Tem muito time pagantes.
certo? Certo. Então, isso é uma pesquisa, claro. Hoje no Campeonato Paulista do Sub-17, Sub-15, tinha 84 times. Iniciou, É muito time. certo? Vou tirar alta, hein? 25 clubes que ninguém paga. Que é clube de formadores, clubes que têm condições, né? Que o atleta não paga. E os demais? Todo Tudo, mundo paga. tá? Vamos, bem grossamente, vamos tirar 50 times que é tudo pagante, mas é mais. Tem que pagar para jogar, tem que ajudar, tem que fazer, tem isso, aquilo. E aí, tem nego cobrando absurdo aí para um Campeonato Paulista, de 10 jogos no início. Se não passar para a segunda fase, é 10 jogos. Pai pagando absurdo. Só que às vezes os pais estão querendo mais que o filho. Eles querem mais que o filho. Às vezes o filho não quer. E aí o cara tá pagando lá. Às vezes, coitado do pai, por causa do sonho, por causa daquele que não quis seja atleta e não foi, isso, aquilo. O cara ganha, chutando alto, Gustavo, o cara ganha 3 mil hoje, mensais. Ele dá 1.500, 2.000. Nossa. Com o que ele vive, cara? Cara, complicado, Com hein? o que ele vive? Tira de casa para investir no sonho do filho. Não estou dizendo que não tem que investir no sonho do filho, não estou dizendo isso, aquilo. Não é isso que eu estou dizendo, mas como que ele faz, cara? E às vezes o menino não quer no meio do processo, ele não quer passar o processo, ele quer Instagram só, postar, aquele negócio todo. E o pai pondo, investindo, fazendo, acontecendo. E aí? E aí tem clubes aí que tá escrevendo 40 e poucos jogadores. Arrecada lá tanto de cada um, mas só joga quanto? Só vai 20 pro jogo. Joga 11, ficou o resto no banco, posso fazer 7 trocas, ficou mais 20 sem jogar. O cara tá pagando também. Sabe, o cara não vai ficar chateado comigo, vai ficar puto. Treinador tem esquema, treinador isso, aquilo. Eu sofro com isso, eu trabalhei em clubes pagantes, eu sofri muito com isso. É. Só que, graças a Deus, nunca peguei dinheiro de ninguém, nunca não devo nada pra ninguém. Mas, pô, tem que ouvir besteira, tem que ficar aguentando coisas, porque você vai desagradar alguém Sim, com no certeza. meio do processo. Só que daí o pai vive nessa ilusão, né? Então, nesse processo, atrapalha muito, porque ele começa a fazer coisas, investir coisas que às vezes não dá. Se ele tivesse feito uma poupança pro filho, em vez de pagar, vamos pôr simples, em vez de pagar R$ 1.000 ali, investe R$ 1.000 na poupança do filho dele. Vai fazer uma Vai fazendo a faculdade coisa. boa. Como que vai fazer? Não é melhor? Hoje, como pai, eu penso isso. Mas aí eles têm esse sonho, né? Essa de ser meu filho e tal. E tá disposto, você sabe disso, Gustavo. Tá disposto a fazer qualquer coisa por isso, irmão. Se vende, Sim. se corrompe no meio do processo. Pô, absurdo como pai, cara. E é o que a gente falou, né, cara? Os meninos já não são tão mais meninos, né? Depende da idade ali, ele já tá enxergando isso, né? Porque eu acho que é da consciência, né, Robson? O menino fala assim: ah, eu tô jogando porque meu pai paga. Né? Ele enxerga isso já, cara. Ele fala: ah, eu não tô aqui porque fui competente e passei no processo. Tô jogando porque o meu pai paga. Mas eu vejo que eu converso com alguns gestores de clube, Robson, é um mecanismo que tem, né, para as equipes se manter. Porque, querendo ou não, os campeonatos de federação são caros, cara. Cada mando de jogo, fica caro. Agora, entendo também que tem clubes que tiram vantagem disso, igual você falou, né, cara? O cara sabe que dá para trabalhar com 20, 25 atletas, mas o cara trabalha com 40 para ele ter lucro naquilo, né? E acho que isso é um perigo, né? Porque, cara, dentro do futebol, a porcentagem de quem vai ser um atleta profissional já é mínima, né? Dos que Sim. vão chegar. Ainda mais num processo desse, cara, que normalmente os atletas que vão chegar vão estar dentro dos 25 clubes que você falou, porque, pô, passou numa avaliação, numa peneira, mostrou alguma coisa e tá lá. Agora, esses, cara, que estão ali nos outros 50 clubes, que pagam tanto por mês, que faz isso, cara, sei lá, eu acho que esses atletas vão ter muito mais dificuldade de ser um atleta profissional. Isso é muita polêmica, né, que a gente está conversando aqui sobre isso. Porque, assim, ó, existe clubes pagante profissional que seja correto? Claro que tem, gente, Sim, pelo amor sim, de Deus. tem, A gente não é tem. trabalhou. Porque, assim, o problema, às vezes, é que nem você falou, não é só o pagar. Cara, o futebol é muito caro.
um jogo em casa é absurdo. É 16 mil reais. A gente conversa sobre o jogo, é muito caro. Você quer viajar uma viagem antes? Uma viagem, você viajar que nem eu vou para Ribeirão Preto, né, essa semana. Se eu quiser viajar antes, ficar no hotel, alimentação. Cara, é 10 mil reais. É caro. Eu entendo tudo isso. Mas se você trabalha num clube que, tudo bem, tem ajuda, colaboração dos pais, mas você seja profissional e deixa bem claro, vai jogar os melhores, né? Vou procurar dar oportunidade para todos, mas nem todos talvez possa ter. E deixa bem claro, específico. Já trabalhei nisso, você sabe, você trabalhou comigo já. Eu gosto até de fazer reunião com os pais antes. Até aqui é o seu papel como pai. Daqui para cá é meu. Aqui você não se mete. Né? Não existe sacanagem. Nós somos corretos. Posso errar nas minhas escolhas, mas nunca por sacanagem, por falta, né, ou intenção errada. Talvez eu quero o A, era o B. Talvez era o B, era o A. Isso aí é normal, né? Não vai acertar sempre. Mas seja um lugar correto. Perfeito. Não tem problema. Agora, a partir do momento que você começa a ver já sacanagem, já escreve mais jogadores, já pensa só no lucro, aí também é difícil, né, Gustavo? Não tem como. E é complicado que no Brasil, né, a gente está vivendo isso, né, cara? Existe uma crise mesmo de identidade nas pessoas, né, cara? É corrupção, tá em todo lugar. Então, às vezes esse tipo de trabalho é complicado. A gente conheceu e até viveu trabalhos que eram, assim, né, genuínos, de verdade. Então, tinha ali que o clube ajudar, a gente mostrava, acho que a transparência nesses processos é muito importante, né? Falou, ó, cara, eu vou gastar isso aqui no jogo. E tem um patrocínio que vai pagar tal parte, mas o restante eu não consigo. Sim. Porque senão também, Robson, vai ficar os times grandes e olha lá para jogar um campeonato paulista também. E olha lá, porque já time grande também faz igual profissional. Fala, ó, em vez de nós jogar o Campeonato Paulista, nós vamos fazer excursão lá para Europa, vamos fazer outra coisa em vez de jogar. Trazer recurso, né? Porque eu gasto muito, então eu vou atrás de recurso. Na verdade, a gente, assim, hoje na Ponte Preta, nós precisamos de ajuda, precisamos de recurso, né? Todo mundo precisa, os clubes precisam. Nós temos que achar soluções, né? Investir, né, no esporte, investir, né, na formação de atletas, mas, pô, assim, eu vejo muitas vezes pessoas criticam, né, o presidente, criticam outras pessoas, mas, cara, ninguém sabe o dia a dia dos problemas dele, das coisas dele. Pô, vai lá, fica um dia. Eu vejo lá, pô, Robson, isso e aquilo, mas vai lá, fica um dia lá, pressão, torcida, cobrança, acesso, descenso, né? Vai lá. Então, assim, é muito fácil a gente acusar as pessoas, a gente, né? Mas se põe no lugar. Eu sei que pode ser melhor, eu sei que pode dar para melhorar, mas eu falo para todo mundo, problemas eu tô cheio, eu preciso de solução. É a mesma coisa. O Marco tá lá, pô. Leva a solução para ele, né? Pô, Não mais isso, eu falo assim, eu quero ajudar, eu quero, cara, né, como cria da casa, mal dizer, cara, eu quero ajudar, eu quero contribuir, eu quero trazer solução para ele, eu quero trazer ajuda. Pô, leva para ele lá, ajuda ele, como Ponte Pretano, isso aqui, não esquece esse negócio se é A, se é B, isso aquilo, é Ponte Preta, irmão. Vai lá, leva solução, ajuda, pensa na instituição. Ninguém é maior que a instituição. Tenta ajudar. Ajuda o Marco, ajuda a Ponte Preta. Ah, não quero ajudar o Marco, ajuda a Ponte Preta. Isso aí. Ajuda lá. Os profissionais que estão lá, né? As pessoas que estão lá trabalhando, lutando todo dia, os atletas que estão lá. Então não é o presidente, não é o treinador, é a instituição. É isso que nós precisa. Como o outro clube também. Sim, né? Eu vejo a luta aí, os né, clubes dos do clubes interior é do tudo Santos, luta. disso, Até aquilo. os próprios Pô, grandes já estão em luta. Imagina os menores. Imagine nós. Só que assim, acusar, isso, aquilo. Só que, pô, traga solução. É isso que nós precisamos, solução. E aí aqui eu já vou dar um spoiler, né? A gente vai ter o Marcos como convidado aqui. Tá por esses dias aí pra gente gravar. Ele vai vir falar um pouco da situação da ponte, da história dele aqui na ponte. O Marcos Eberlin vai estar com a gente.
E aí, Robson, eu também já vejo assim, né? A gente estava comentando a respeito disso. A gestão é tudo, né, cara? Acho que a gestão, de forma geral, dentro de um clube, é tudo. Porque a gente sabe que o futebol é caro mesmo, é muito caro. Isso. E eu entendo, particularmente, o Gustavo falando, é assim, cara, uma das nossas saídas, uma das nossas soluções para os clubes menores. Eu vejo, cara, converso com o cara do Guarani, com o pessoal da Ponte, com o pessoal da Inter de Limeira, né, que, pô, foi potência, Rio Branco, todos os times aí que foram potência em anos atrás, a saída, eu creio que são as categorias de base. Sim. Entendeu? Essa gestão boa na categoria de base. Por quê? Porque às vezes a gente começa de trás para frente. A gente quer investir no profissional, quer montar um profissional forte, já quer subir, já quer isso, já quer aquilo, e a base está lá. Cara, a gente tem experiência disso, Robson. Você vê, hoje, Mirassol, né? Grêmio Novo Horizontino, aí, alguns clubes menores que se organizaram e às vezes com a venda de um atleta. Ah, Estruturou você vê tudo. o próprio Guarani. Por causa do processo do Richard Rios, teve captação de verba, Sim. né? E ele nem foi um garoto de base e tudo, mas foi um cara que passou pelo clube e o Guarani tinha uma porcentagem. E eu vejo muito isso, que a saída dos clubes está na categoria de base, cara. Então precisa ter uma boa gestão, certo? O investimento precisa entrar de forma correta, acabar com tudo quanto é corrupção que tiver. E a gente tem um exemplo maior, que foi o único clube que ficou na sua frente, o Palmeiras. Sim. Cara, o Palmeiras, o que ele captou de categoria de base nos últimos anos, pelo amor de Deus, cara. Tudo o investimento que a presidente lá fez, desde a época do Paulo Nobre, consegue pegar de volta porque os caras investiram. Inclusive com o cara que a gente sempre comentava, né? Que era o coordenador lá da Marcos, base. Marcos, o Como que ele chama? O... Paulo, é, como é o nome Eu dele? esqueci João o nome. Paulo. João Paulo. João João Paulo. Paulo, isso. Foi meu volante no Vitória da Bahia. Ah Eu lá, joguei com ah ele lá. lá. E a gente sempre comenta, né? Fala, pô, aquele cara lá foi o cara-chave, né, velho? Que o cara pegou ali, tomou conta da base, deram liberdade, autonomia para ele trabalhar e ele fez uma revolução, cara. Palmeiras hoje, pelo menos uns 5, 6 cara de ponta que vai para clube da Europa, o Palmeiras forma, né, velho? Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que ser humilde e entender o processo, pelo menos, do que está acontecendo no Palmeiras. Eu sou muito curioso, cara. Eu vejo tudo, pesquiso tudo, vejo, né? Eu sou bem curioso. E assim, vou copiar? Tem coisas que sim, tem coisas que não. Sim, o que é bom tem que copiar, é. Certo. Mas assim, lá não existe parente do parente, amigo do amigo, não sei o que lá, é profissional, irmão. Você vai dar o resultado, tem que me dar resultado. Se eu não me der resultado, felizmente é tal. Nem sempre vai dar, não. Qual que é o objetivo do clube? Qual que é a meta, né? Tem que ter isso. Então, eu costumo falar que às vezes né, nós estamos, às vezes, contra o sistema, né? Às vezes nós somos chatos, o nego vê nós como isso, aquilo, porque a gente quer fazer as coisas andar, né? E eu tô na Ponte Preta, eu quero fazer as coisas andar. Meu perfil, eu gosto, como era, né? Na minha vida eu sou assim. Então eu quero fazer as coisas andar. E a solução está realmente na categoria de base. Uma das coisas que eu fico, sabe, meio chateado, para não dizer, né, puto da vida, que antigamente a base era mais perto do profissional. Hoje nós estamos muito longe, muito afastado. Nós colocamos um profissional lá em cima. Não estou dizendo que não tem que estar. É o principal. Amém. É lá. Mas nós era mais perto. Eu criava identidade com hoje, né? Os meus meninos têm que saber, tem que ter uma intimidade com o Elvis. O cara tem que querer ser igual ao Elvis, tem que querer ser igual, né? No zagueiro da posição dele, isso, aquilo. Eu falo, quem que é o zagueiro da ponte, né? Pro meu zagueiro, ele tem que saber quem é meu zagueiro da ponte, profissional. Meu volante, quem que é o volante da ponte? Ele tem que saber, sabe essa identidade? Essa aproximação tem que existir, que era muito antes. Eu queria ser igual aos caras, eu treinava. Eu tinha um prazer quando eu ia treinar com os caras me chamavam pelo nome. Falava assim, pô, moleque, que juvenil. Pô, você é bom mesmo, hein, cara? Ô, legal. Aí tinha patrocínio da Umbongo, lembra? Das Eu roupas, isso lembro, aqui, os lembro. atletas. Pô, ficava feliz quando o Gaúcho me trazia umas roupas e falava assim pra mim, ô, Robson, divide aí com a molecada. Cara, eu Que ia legal. embora, pelo amor de Deus. Eu falo, cara, o cara me conhece, o cara me deu roupa, me trouxe. Então, o primeiro ponto nós tá muito longe, a base profissional. Eu acho que tem que ser mais perto,
Robson, falando, tem que se aproximar, respeitando o limite de cada um, claro, não tem problema nenhum, mas a gente tem que criar essa identidade, como Ponte Preta era, sabe, e se organizar para nós ter objetivo no final do ano. O que é isso que eu quero dizer? É ter trabalho com excelência, pô, como esse ano está tendo. O Sub-15 está na terceira fase, lutando para classificar. Sub-17, brigando para classificar para o mata-mata, com uma campanha extraordinária. Sub-20 está no mata-mata, vai pegar 8 anos agora. O profissional está brigando pelo acesso. O ano é ruim? A coisa está acontecendo, né? Pô, será que o ano é ruim? Olha que coisa. Atleta Sub-17, Sub-20 no profissional com o Marcelo agora. Né? Alguns com o Valentim também, agora o Marcelo pegando. O ano é ruim? Olha o ano que está fazendo, querendo ou não. Robson, pode ser que amanhã saia, aconteça e tal. Não, tudo bem, mas tá ruim, então tá errado o processo. Tá tudo errado. Acho que não, mas a gente precisa criar estratégia, planejamento, para quê? Vender 2 por ano. No mínimo, vender 2 por ano. Vender 2 por ano. Criar meta, estratégia, marketing, sabe? Tá envolvido, né, as diretoria, profissional, amador, todo mundo junto num pensamento. Como o atleta da Ponte Preta hoje tem que ser formado? Quais as características? O que precisa ter? Né? Qual que é o objetivo final? Vender atleta no final do ano. Além de subir profissional, ele tem que vender. O que o Santos hoje sobreviveu até agora? Venda dos atletas. O que o Vasco faz? Venda de atleta. Fluminense, esses times. Porque sempre criava e formava. Ponte Preta e Guarani era a mesma coisa. Mas nós, Ponte Preta, tem que ser assim. Tem que formar e tem que vender, tem que colocar para jogar. Né? Eu vejo lá, G1, G2, G3. Né? Como profissional hoje eu tive a experiência de ficar uma semana lá. Maravilhoso. Mas G3 tem que ser base. G2, G1, G2, amém. Pô, os fera que vai estar resolvendo. Tá lá, não tem problema nenhum, é isso aí mesmo. Mas o G3 tem que ser base. Tem que ser base. Tem que estar ali, né? E trabalhar os meninos tanto fisicamente, tecnicamente, taticamente, mas mentalmente tem que trabalhar eles. Tem que estar preparado para jogar na Ponte Preta. Não é qualquer um que joga na Ponte Preta. Do lado ainda da torcida, eu já passei isso, correndo na lateral, xingando eu a vida inteira. Isso aqui, não é qualquer um que joga. Você tem que estar preparado para isso, Gustavo. Só que para isso nós tem que ser organizado. Nós tem que se planejar, né? Estruturar. Cara, que fantástico. Eu entendo dessa forma também. Robson, vamos dar uma virada aqui. Acho que também foi algo que deu uma virada na sua vida aí, né? Vamos falar um pouco da sua conversão, cara. Vamos falar um pouquinho aí desse período que você conheceu Jesus, como que foi, né? Eu sei que você usa muito isso no seu trabalho, né? E é pertinente, tem que usar mesmo. E como que foi esse momento, cara, com, né, o Robson antes, que você fala, pô, já fiz também umas loucuras, muita coisa errada, e a gente sabe que, né, mesmo quando nos convertemos, continuamos tendo falha, erros, mas hoje a gente tem uma outra visão, né, a gente conhece Jesus. Como foi isso para você, cara? Como que você chegou a conhecer? Olha, Gustavo, desde na categoria de base da Ponte, existe um trabalho com o Cristiano Nunes, que hoje está na seleção brasileira. Cara, o Cristiano Sensacional, Nunes uma na história. seleção, cara. Ele foi, né, preparador físico na Ponte. Ele andou muito com a Abel, né? Estagiário, Depois, né, cara? Com a assim, Abel Braga. formou na PUC e aí começou lá com nós, foi campeão juvenil comigo lá, e eu com ele, na verdade. Um amigo que eu frequentava a casa dele, ele tinha um trabalho de atleta de Cristo na Ponte. Eu lembro que ele passava nos quartos. Vai ter reunião agora. Eu muitas das minhas vezes eu virava de costas e estava dormindo porque não queria ir. Até que depois um dia eu fui, comecei a conhecer quem era Jesus, quem que era, né? Jesus, que tinha feito por nós, isso aqui e tal. E aí foi a primeira experiência, aí aquela experiência de Nazareno Central, aquele culto de segunda-feira, Isso, de lotado. com o Agora Silas terça, Malafaia vinha, né? Sim. O Silas vem, semana que vem. Então, assim... E aí, bem sincero, eu falo pra todo mundo, eu ia lá pra ver as moças do jeito que ia, as mulheres, porque, pô, era bonito pra caramba as coisas e tal. Existem várias formas de Deus, de Espírito Santo de Deus te pegar.
né, atrativos, isso aqui. Então, e aí foi ali a primeira experiência de conhecer o que era Jesus. Mas, na verdade, eu conheci, mas não vivia. Durante muito tempo da minha vida, eu levava as namoradas para a igreja, isso aqui, mas eu mesmo não era convertido. Só conheci, né? Depois, eu tive a perda da minha mãe, né? No 97, se não me engano. E é um período muito ruim, a perda de mãe. Você sabe disso que eu tô falando. Você perdeu seu pai tempo atrás. E aí a Gislaine foi para minha casa, que é a minha esposa hoje, entrou dentro da minha casa e assumiu eu, meu pai e meu irmão. Uma coisa com uma moça de 20 anos de idade, né? Onde que não tinha obrigação de fazer isso. Ela entrou e falou: eu sou a mulher da casa agora. Né? E foi, só que durante algum tempo eu só morava junto, não era casado, nada certinho, e nunca fui santo, aprontava ainda pra caramba. Até que chegou em 2002, que digamos assim, casa caiu, deu ruim, e ela estava firme na igreja. Ela mesma. Senão acho que meu casamento tinha acabado. E aí eu percebi que eu estava no caminho errado. Tava tudo errado na minha vida. Tudo errado. E aí eu sei que realmente ali foi que eu fui para realmente para a igreja e falei assim: Senhor, muda a minha vida. Não quero ser mais o mesmo. Pelo amor de Deus, chega de coisa errada, chega de coisas que não agregam. E ali existiu mesmo em 2002 uma verdadeira conversão mesmo na palavra de Deus. Né? Onde em 3 meses arrumei meu casamento, casei. A gente tinha perdido já um filho, né, nosso. E aí veio a promessa de Deus na nossa vida, que a partir do momento que eu estivesse num caminho correto, casado certinho, depois de um ano Deus ia dar o nosso filho. Olha aí. E aí em 2003, dia 28 de dezembro, nasceu o João Henrique. Então foi uma experiência, né, maravilhosa, né? Mas foi aí que realmente eu virei a chave. Eu entendi o que é o Evangelho, quem que é Jesus Cristo, quem é Deus na minha vida, na minha casa, na minha família. E ali mudou, Gustavo. Mudou tudo, né? A partir disso, né? Cara, e hoje vocês estão congregando lá na Nazareno, do Jardim Londres, que fala, com o pastor Castelo Eduardo Branco, lá, Castelo lá na Branco, né? quebrada, ele fala, na quebrada, Castelo Branco. Fala um pouquinho lá também, o Robson, a gente tem muito carinho por aquele ministério também, né? Cara, Por você, por poder acompanhar. Eu também, através do seu convite, do convite do pessoal você lá, conhece eu lá, tive nossa. a oportunidade de ministrar num culto lá e foi bênção demais, um culto de homens, cara. É uma igreja que a gente tem um carinho especial também. Cara, lá é o pastor Eduardo, né? É um homem de Deus, cara, é uma pessoa sensacional, um coração enorme. É uma igreja que cuida de pessoas. Eu acho que você sabe, né, o carinho que ele tem de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas, né? Num bairro que eu gosto muito, que eu sou, né? Eu fico muito lá, por causa da minha sogra, por causa do time Granada, daquela comunidade, é uma identidade que eu tenho naquele lugar, né? E ali eu sou muito feliz ali naquele lugar ali. Todo lugar tem problema. Claro que tem. Toda igreja tem problema. Tem. Mas não é a igreja, às vezes são as pessoas, É Gustavo. isso, é isso. Né? Às vezes as pessoas podem ficar chateadas comigo porque eu prometi alguma coisa e não deu para cumprir, a pessoa fica chateada comigo, mas não é Deus, não é a igreja, é eu que talvez falhei. Como também lá em alguns lugares, algumas pessoas, né? Mas é um lugar maravilhoso, onde que Deus, né, é pregada, a palavra de Deus, o evangelho, né? Existe muita coisa boa, mas assim, o evangelho é fácil. A vida de cristão é fácil. Nada. É renúncia todo dia, é entrega todo dia, né? Às vezes eu mesmo lá poderia fazer um pouco mais na igreja, mas nessa vida louca que às vezes nós temos, acaba, não é desculpa, mas temos que fazer. Mas posso fazer o meu trabalho, posso fazer na rua, posso fazer no trânsito, né? Eu tenho que fazer na minha casa, né? Como marido, como pai, né? E às vezes eu falho no meio do processo. Chego meio nervoso um dia, desconto na Gi, desconto às vezes, né, no João.
E aí eu falo, Senhor, me perdoa, meu, pô, eu falo com ela, pô, amor da minha vida. Então, cristão é todo dia. Tem dia que eu quero pegar um pelo pescoço. Na ponte lá, às vezes, por alguma circunstância, só que eu falo, Senhor, me dê força, me anima, vambora, vai, né? Mas é um lugar maravilhoso lá, né? O pastor Eduardo lá, um abraço, você é um homem de Deus, Gustavo, você é fera, gente boa. O homem é bênção e já vamos conversar também para, de repente, trazer ele aqui numa próxima É, oportunidade ele para ele é, bater um papo com a ele é gente. bom. Ô Robson, e depois dessa conversão, hoje assim, né, nos dias atuais, você usa bastante? Você usa assim o conhecimento que você adquiriu da palavra de Deus no seu trabalho também? Na sua vida, né? Porque quando é o que eu falo, quando a gente tá dentro da igreja, né, Robson? Todo mundo é cristão, você só vê ali a pessoa naquele momento, louvando, adorando, é bom. Mas o principal desafio é ser cristão fora da igreja, né, É, cara? principal. E como que você usa isso aí no seu trabalho, no seu dia a dia? Gustavo, melhorei muito, graças a Deus. Tô no processo ainda, acho que a gente não para. No processo, no futebol ainda é uma das coisas que às vezes nós sai um pouco da benção. É, Porque não dá para pedir toda hora, por favor, não, por favor. E às vezes sou sanguíneo pra caramba, eu saio da casinha, tem horas, fico meio louco. Né, quando vou jogar, às vezes assim, né, no meu dia a dia jogando, às vezes, é uma das coisas que às vezes, graças a Deus, melhorei muito também, né? Porque senão eu já pensei até em parar de jogar, porque é uma coisa que eu perco a linha, porque eu sou muito competitivo, esse negócio todo e tal, mas graças a Deus melhorei muito. Dentro do campo, eu tenho profissional agora trabalhando, eu tenho que dar exemplo. Eu tenho que tentar ser o mais correto possível, dar um exemplo, um testemunho correto, ser homem de Deus mesmo. Então eu tento ser 24 horas, nem sempre dá, né? Mas a gente tenta, né, melhorar, porque é um esporte que a gente tem que dar exemplo correto, mas a gente vive de cobrança. e Eu sou cobrado, eu é tenho que cobrar competição, né, cara? pessoas, né? Competição você quer ganhar, você quer. É o que eu falo, o futebol ou qualquer outro esporte, né? Ele é uma vivência assim de guerra sem vítima fatal, né? Sem querer matar o cara, mas você quer ganhar do cara. Você quer vencer, você precisa fazer o seu Mas soldado, né? lutar aí assim, lutar um bom combate, né? Mas só que acabou, o jogo acabou, né? A gente tem que saber dividir. Só que eu vejo muito problema nisso, que é o respeito, sabe? Respeitar as pessoas. Então, eu falo, não precisa me amar, não precisa gostar de mim, mas pelo menos tem meu respeito. Mesma coisa com os meus atletas, eu tenho um limite para chegar até eles. De lá para de um ponto para lá eu não posso passar, eu tenho que respeitar eles, mas tem que ser cobrado. O atleta que hoje não consegue lidar com cobrança, com adversidade, ele não serve para estar no alto rendimento. É a mesma coisa eu. Se eu achar que também não posso ser cobrado, você não vai me xingar, que isso aqui, esquece. Pô, o Abel ganhou tudo, os caras xingam o cara, velho. Os caras de vez em Pô, quando querem tirar ele, pô, não é possível. entendeu? E o cara, pô, ontem ganhou de novo. Pô, e tudo mais, Trabalho. isso, aquilo, e é cobrado. Imagine nós. Então, assim, só que como cristão, a gente tem que procurar ser o mais correto possível no nosso dia a dia, em todas as ações, né? E às vezes nós somos julgados por alguma coisa que a gente faz. Aí, ó, vai acreditar. Olha lá, fala isso, aquilo. Mas, cara, se Jesus Cristo não agradou todo mundo, imagina nós, mas tudo bem, né? Ô Robson, deixa eu falar aqui, a gente partindo pro final do nosso programa, cara, a gente tinha que ter umas 3 horas, cara, é muita coisa pra gente falar, Eu notei aqui, tem coisa, hein? tem coisa. Deixa eu te fazer uma pergunta, né, eu acompanho muito você já há tempos, né, a gente jogou amador junto, depois que você parou lá, parou de jogar futebol profissionalmente, você veio jogar amador, a gente jogou Nossa. junto e andou junto, né, cara? Então a gente tem uma amizade de longa data. E nesse último ano, você passou um pouquinho pela política aqui em Mano, Campinas. Cara, conta pra gente como que foi, o que que você acha que acrescentou, o que que te abriu de visão a respeito da política, né? O nosso programa, eu costumo dizer que você e outros convidados consegue abranger nosso programa de forma integral, né? Falar de futebol, política e religião, né, cara?
Então, conta pra gente como foi essa passagem na política campineira. Foi Deus, em primeiro lugar, e você que abriu portas aí, né? Assim, diretamente, claro que isso com a ajuda lá do vereador, né? Edson Ribeiro, que eu trabalhei para ele, com o André, né? Onde já tive problema com o André de ficar de futebol e comportamento nosso lá atrás. Uma coisa que é inexplicável, às vezes, poder trabalhar com eles depois. Teve coisas boas, teve coisas ruins também, assim, de comportamentos. Mas, assim, que experiência maravilhosa. Boa trabalhar. Que hoje, eu falei para você no off que Deus me mostrou que eu tinha que passar por aquele processo, passar por aquele momento, entender o que é política, entender sobre gestão de pessoas, sobre comportamento pessoal, para mim viver o que eu estou vivendo hoje no esporte. Olha só, cara. Porque é muito importante você saber lidar com pessoas, saber lidar com gente, pessoas, né? E lá, Gustavo, um dos maiores prazeres que eu tive na minha vida, cara, foi montar aquele projeto Ribeirinho. Cara, é uma coisa que eu sempre tive vontade na minha vida, como ser humano, como cidadão de Campinas, eu poder ajudar pessoas, montar um projeto, ajudar. Eu sempre tive esse desejo no meu coração. Uma das coisas que eu tenho mais saudade hoje é dos meninos. É do projeto lá no Satélite Íris. Das crianças, da identidade que eu criei naquele lugar. Do respeito que eu tenho lá naquele lugar hoje, que os pais me ligam, eu converso com uns. Pô, a gente todo sábado tá naquele lugar e fazer o trabalho com as crianças, criar expectativas nela. Pô, as crianças saírem dos becos, das vielas para poder ir jogar. As roupinhas quando chegou. Mais de 200 crianças, né, no média, nós atendia e está atendendo até hoje. Uma da minha preocupação quando saí de lá era o projeto continuar, e graças a Deus está continuando, está lá. Então, isso aí, como fosse aquele pai que formou, criou lá. Só que sem a ajuda deles, eu não conseguiria. A gente tem que ser honesto, tem que reconhecer que sem, né, o papel do vereador, né, do André lá, do vereador, a gente não conseguiria montar, talvez, ali, daquele jeito que montou, do jeito que é. Pô, a gente poder levar 120 crianças pro Hop Hari da comunidade, irmão. Uma loucura. Meu O assessor Deus, ficou cara. bravo comigo, o nego me xingou, o nego ficou bravo. Mas depois, no final, ver a alegria daquelas crianças, a alegria É o deles, sonho, né, cara? né, sabe? Gustavo, vai passar anos, eles vão lembrar de mim, de você lá. Vão lembrar das pessoas que fizeram aquilo lá. Claro que no meio do processo pode ter alguns ingratos, claro que pode ter, não tem Sempre problema nenhum, tem, sempre tem. é. Mas o que nós fizemos lá, o legado que nós deixamos lá naquele lugar, isso ninguém vai pagar, ninguém vai dar. Então, assim, eu agradeço a Deus, agradeço pela oportunidade de trabalhar na política por causa disso. Quantas pessoas nós ajudamos? Desde hoje, você sabe disso, que seja uma lombada, seja um retiro de entulho, uma poda de árvore, de um exame, uma operação da catarata que me ligaram esses dias. Pô, Robson, muito obrigado. Deu Né, que você certo. deu certo lá, isso aqui. Pô, eu percebi que através da política nós podemos ajudar pessoas, nós podemos alcançar pessoas e fica mais perto. Não que a gente não possa fazer agora, a gente pode, a gente ajuda muitas pessoas até hoje. Mas através da política, o caminho encurta. As pessoas, nós conseguimos chegar nas pessoas que resolvem mais rápido. E nós fizemos isso. Então, para mim, foi sensacional, uma experiência maravilhosa. Robson, isso aí foi fantástico. Eu sempre falo que, assim, no meu modo de ver, a política no esporte, eu sempre falei muito isso, prego isso, batalho contra um monte de coisa. E a cada momento que a gente tem uma conversa dessa, tudo, eu acho que tem que intensificar isso, porque às vezes a gente fala política no esporte pensando só em alto rendimento, pensando em não Não, sei o quê. Cara, a política ela pode ser muito, mas muito efetivo nisso que a gente realizou lá no Satélite Iris, entendeu? Você ter um projeto que hoje, né, 120, 150, 200 crianças que sejam, cara, ter a oportunidade de ter treino, a aulinha, o bate-papo, o feedback com pessoas assim que têm experiências como a sua, cara. Tipo, o Gulli, o Guilherme, o próprio Alan que jogou, né, cara? O Marquinhos, essas crianças tá
próximo a essas pessoas, cara. Então, eu costumo dizer assim, são realizações, são sonhos, né? Que nós somos parteiros de sonhos, cara. Porque talvez essas crianças nunca iam ter. Entendeu? Essa oportunidade que você citou do Hop Hari, cara, talvez vai ter criança ali que nunca, Robson, ia ter oportunidade de ir num clube daquele, de ir num parque daquele. Então você via ali a alegria das crianças. E eu acho que a política, de forma efetiva, pode trabalhar muito mais assim, entendeu? De realizar projetos. Eu converso muito com o Jeff, né, que é o presidente do Pulo, que, cara, eu falo assim, esses dias até falei, o Pulo, o Pulo Futsal Campinas hoje, às vezes ele faz a função, né, melhor, você pode dizer assim, ele faz a função de uma igreja. Porque, cara, a gente observa os atletas que chegam, tanto na categoria de base quanto na parte do pulo nos bairros, lá o projeto que tem, né, os Tem. polos no bairro, cara, você fala assim, esse cara aí vai ser um traficante, esse cara aí vai ser isso, vai ser aquilo, através do esporte, cara, Salva a vida. através do contato com pessoas, né, como a gente, você vê o cara ingressando numa carreira, nem sempre é atleta, mas você dá uma oportunidade pro cara fazer uma faculdade. O pulo, até esses tempos, acho que ainda continua, dava bolsa para o atleta ali que tinha uma frequência, que tinha tudo, para fazer faculdade na FAC, cara. Pelo amor de Deus. Pô, o cara ia ali bolsa 100%. Então, acho que esse tipo de política é eficiente. Porque, Muito. cara, vai acontecer o alto rendimento? Vai ter, a Ponte vai ter, o Guarani vai ter, o pulo vai continuar, mas acho que esses clubes, a política, ela precisa abranger o lado social, cara, porque é Claro que é. esse lado aí que a gente vê a diferença na vida das Sabe crianças. uma das coisas esse ano que, através da Ponte Preta, a gente fez, e estamos fazendo ainda, que é bom, que é gostoso? Eu faço isso direto, na base faz. Eu tô indo nas comunidades treinar. Cara, isso é fantástico, eu tenho Pô, acompanhado, eu fui cara. no Ziel esses dias treinar. Ah, Robson, necessidade um dia aí. Foi, o que tem? Falei, cara, vou lá. Vamos lá. Eu fui, cara, você vê a alegria do pessoal em receber, chegar lá com o gurilão. Cara, Ou que foi com o legal, gurilinha, né, não cara? lembro, mas que a gente foi. Ô, a alegria das crianças, dos moradores, receber nós. Ponte Cara, que Preta, isso, fantástico, aquilo. cara, que Eu acho que nós fantástico. devia fazer isso daí sempre, às vezes, uma vez na semana, você ir em cada fala comunidade quebrada, essa aqui, porque eu sou criado aqui, velho, sou criado na nossa comunidade, né? No São Cristóvão eu vou, sabe, nos outros lugares. E às vezes ir lá e as pessoas ver, só da presença do ônibus, na nossa presença ali, o menino vê e fala: caramba, eu quero ser igual a esses meninos. Pô, como que faz para mim fazer, para mim chegar nesse nível? O que que eu preciso fazer? Ele começa a virar a chave, começa a criar expectativa, começa, sabe, sonhar. Então, eu acho isso importante. Como um projeto do quê? O lugar tem. Pô, se nós tem condições hoje na Ponte Preta, e às vezes nós conseguimos um investidor para isso, ter uma picapezinha, uma Fiorino, com 2 profissionais, e a cada semana que seja, ou cada 2 dias da semana, esse carro vai numa comunidade fazer um treino de manhã. No Campos Elíseos, ali no Lixão, lá no São Cristóvão, lá no Ziel, lá no tal lugar. E faz treinos, que nem os caras faziam das antigas. Mas a instituição fazer isso, levar o nome da Ponte Preta, levar o nome do gato que seja, levar. E com isso, você consegue garimpar, consegue achar crianças, consegue dar oportunidade, consegue trazer para o alto rendimento, começa a fazer o nosso trabalho social. Isso é tremendo, maravilhoso. Cara, é fantástico, cara, é fantástico Eu isso. tenho muitas ideias, só que a gente precisa de dinheiro, né? Precisa de ajuda para poder fazer. Mas você tem, Gustavo, você sabe disso, Mas vamos sempre pensar nisso, entendeu, Robson? né? Sempre comentar isso, cara. Esses dias eu falando com o irmão nosso, né, que, cara, o Robinho, né, que eu falo pra ele, o que eu aprendo com aquele cara, que referência que ele é pra mim, Você né, é cara? louco, ele é É, tremendo. e aí eu vejo, ele falou pra mim, ele falou, Gu, eu amo alto rendimento, eu gosto, cara, mas o meu negócio é o projeto, cara, eu quero Social. projeto e tal. E você vê isso no coração dele, né, cara? E ele contagia a gente, né, nesse sentido. Acho que vale sempre, Robson, a conversa, o bate-papo a respeito disso, porque é através, né, é a origem
desse programa, do Discute Sim Podcast, né? Através da conversa da padaria, através da conversa do ir e vir no carro, né, cara? Quantas coisas nós ir no carro ali, pô, Gustavo, se nós fizer isso, vamos fazer isso e tal, toma um café. E aí já começa a brotar essas ideias, cara, porque o mundo tá carente disso, Robson. Você abre o noticiário, você vê até os próprios podcasts, tudo é só tragédia, cara, é só coisa ruim, é só. Então o mundo tá muito carente de boas ações, de boas notícias, entendeu? Porque falar, Robson, é o que a gente também estava comentando outro dia, né? E o pastor Cristiano Breda, que você também conheceu, sempre fala: a gente se organizar, planejar, falar e não fazer nada, nós ficamos no nada. Tem que Agora, ser diferente. isso, a gente Tem que precisa ser tirar do diferente. papel, a gente precisa fazer, e acho que, cara, existe aí uma corrente legal para a gente começar a fazer isso efetivamente, cara. Gustavo, falar a verdade pra você, ó. A gente tá cercado de muitas pessoas boas. Mas, ó, você pega o Guilherme do Prado, velho. Que nego fala, conhece como Gulli. Cara, o que esse cara Tá louco. representa, representou né, aqui em Campinas do futebol. Que isso. Você pega o Marquinhos, Alan, né? Pô, e tá lá o Macaé comigo, também, que trabalha na escolinha. Os caras são referências, né, cara. Os Juliano. caras são referências no Robinho, esporte, que é, né? pra mim, é um dos caras aí sensacional. As pessoas que a gente está conversando, que agrega valores, tanto como pessoa, como profissional, né? Como outros que a gente tem. Jefão do Pulo do Gato, Tá louco. né? Tem mais, acho que eu peco em não falar alguns nomes aí, que tá na presença todos os dias, cara. E esses caras são diferentes, cara, como profissional e como ser humano, que eu tenho certeza que já fez muita diferença na vida das pessoas. Só que às vezes os caras precisam de uma oportunidade. Sim. De uma oportunidade. De uma pessoa que traga um projeto desse. A experiência de vida, uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu gosto de levar atletas para conversar com os meus. Falar sobre vida. Falar sobre coisas boas e coisas ruins. Porque nós aprendemos com os erros também. Sim. Com as derrotas, com os problemas, as adversidades. E poder falar isso para os meninos, né? Então eu tô falo para os meus atendimentos, mas e falar na comunidade, falar na escola? Eu fui na escola dar uma palestra, ainda a Gi brincou comigo, pô, você tá bom nisso, hein? Acho que vou ganhar dinheiro com você fazendo isso. Mas pude falar para, né, uma quantidade de alunos lá. Sabe o que foi mais gostoso no final? Uma moça vinha falar comigo e falar assim: professor, aquilo que o senhor falou para mim, falou para nós ali, mudou minha vida e eu tenho que fazer isso aí. E foi sobre, cara, Deus colocou no meu coração de iniciar falando sobre até a experiência do meu filho sobre frustrações. Hoje nós vivemos numa sociedade de frustrações, irmão. É frustrações toda hora. Através de uma perda de um namoro, de uma perda de um ente querido, de uma perda de um trabalho, de uma frustrações, né, diária. E como você está lidando com isso? Tem gente se matando, tem gente caindo na bebida, nas drogas, depressão, né? Crise do pânico, isso, aquilo, né? Todo dia. E como você sabe lidar com isso? Como você lida com isso? Talvez a experiência de vida sua vai me salvar. A experiência do Brunão salva nós. É isso. E nós não tá muito disperso a isso. Então hoje, na igreja, né, na comunidade, isso, aquilo, às vezes nós estamos fazendo isso. Trabalhando nas frustrações das pessoas. Só que nós tem um brilho de quem? Do Espírito Santo de Deus, que diz aí que entregue sua vida para Cristo. Né? Entregue sua vida. Reconhece Ele como o único salvador de sua vida. Os problemas vão passar, vão diminuir às vezes, vão parar, não. Mas você vai aprender a lidar, porque você tem um consolador do seu lado, você tem uma pessoa que vai te ajudar, vai te levantar todos os dias, que vai vai trazer alegria para você, que às vezes você está passando uma luta, irmão, uma dificuldade, você fala assim, como que você consegue? Mas é por causa de Deus, irmão, porque o Espírito Santo de Deus, porque por mim, esquece. Largava a mão. Por mim, tchau, esquece.
Gente, que fantástico, muito bom. Nosso bate-papo aqui, Robson Dias, treinador sub-17 da Ponte. Robson, a gente caminhando para o final aí, eu sempre peço para o nosso, né, entrevistado Passar rápido. passa muito rápido, deixar uma mensagem, cara. Deixa uma mensagem aí. E para você eu quero pedir duas, né, cara? Se possível, deixar uma mensagem, não só para os seus atletas, né, mas de modo global, para os atletas que sonham em ser jogadores profissionais, né? E depois, na segunda, deixar uma mensagem aí de inspiração, esperança para todas as pessoas de modo geral. Quando você me mandou, Gustavo, aí eu pensei hoje, peço para sempre Deus me conduzir e trazer, né, algo diferente para nós. Eu deixei um aqui, já fiz aqui, ó, esporte e vida, né? É semelhante, serve para os dois. E eu usei essa semana para os meus atletas, que é assim, né? Voltar para o esporte. Se você não vai sofrer no jogo, só você, né? Só lembrar cá, você só não vai sofrer no jogo se você sofrer no treino. Agora, se não sofrer no treino, certeza você vai sofrer no jogo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Né, para os meninos? A vitória de sábado começa no sofrimento na semana, no treino. Então você tem que treinar 100% todos os dias. Porque se você sofrer no treino aqui, sair cansado, que nem esses dias, né, com o Marcelo lá demos um físico, pô, o senhor tá dando um ânsia, estou vomitando. E aí sofreu. Mas isso, sábado, ele vai passar por cima. Né? Então, você tem que sofrer nos treinamentos. Agora, trazendo isso para a nossa vida. Né? Se você não aprender, né, que seria sofrer, talvez, na vida é o quê? É ouvir os nossos pais, ouvir os professores, os mais velhos, aprender com os erros e aprender com Deus. Saber reconhecer, né, as pessoas, ser humilde, né, e aprender também a se humilhar, porque na nossa vida nós temos que fazer isso. Nós vamos sofrer na vida. Se nós não fazer isso, nós vamos sofrer na vida, irmão. Como nós lá atrás não demos ouvido aos nossos pais, às vezes, eu falo por mim, às vezes, nossos professores, treinadores, né, não dá ouvido a Deus, a palavra de Deus, não aprender com nossos erros, errando e continuando. Daí sofreu, não sofreu na vida? Porém, ter ou saber sobre sua identidade, que nós conversou, saber quem você é. Você tem que saber quem você é. Se eu sou Pedro, quem que é Pedro? Quem que é Robson? Quem que é, sabe? Quem que é o João? Você tem que saber, tem que ter uma identidade sobre isso daí. Ter o seu respeito, ser respeitado, ser reconhecido pelo seu nome, para você viver nesse mundo, né? E ter Cristo como Pai e principal objetivo em nossas vidas. Pois tudo passará, mas a tua palavra é eterna. Nós temos que saber disso, Gustavo. Senão nós não somos nada. Estamos aqui apenas por passar. Mas que legado você vai deixar? Essa é a grande preocupação que eu falo pro meu filho. Para que um dia, eu sei que eu vou. E aí, naquele momento de dor, de angústia, de sofrimento, alguém chegar pro meu filho e falar assim: seu pai foi diferente, seu pai foi especial, seu pai foi um cara sensacional. Que prazer que seu filho isso aí tem. Tô mentindo? Você passou por isso, irmão. É isso, é isso. Você passou por isso. Olha que diferença você depois chegar e falar: pô, pra mim, seu pai foi um sem vergonha, um safado, enganou os outros, isso, aquilo. Cara, que desprezo, que tristeza. E graças a Deus, você sabe disso, você não ouviu isso, irmão. Eu perdi um cara, Marcos Paulo de Souza. Sim, Marcão. Um cara que, pô, na minha vida, você é louco. Sensacional. E esses dias eu casei a filha dele. Tive o prazer de ser padrinho dela como minha afilhada. Que legal, cara. E aí você vê, cara, quem foi Marcos Paulo de Souza?
um dos melhores homens da minha vida que eu tive do meu lado. Isso é a melhor coisa que tem, que legado você deixar. Então, isso eu tenho como na minha vida, né? Dependendo de qualquer coisa, que legado que eu vou deixar. Ei, Robson, é sobre isso aí, cara. Que bênção. Né, e esses dias eu fiz um, né, seminário, cara, do Cris lá, que era esse nome, é mentoria. Mentoria A do Cris. mentoria do Cris Sensacional. Breda. Era sobre isso, cara, sobre o legado, sobre o que a gente vai deixar. Aliás, o que a gente já tá deixando, né? Porque o legado, isso também a gente aprendeu. Ele só não fica depois que você morreu, né? Fica, você passou num lugar, você falou aí, a gente passou na política, cara. O que a gente deixou ali, né? Sim. Hoje você tá no esporte, mas você deixou um legado ali, né? Você vê, você deixou amigos ali, você deixou um projeto ali estabelecido, né, cara? As pessoas te ligam, perguntam, e aí, Robson, como que tá? Eu acho que é isso que a gente vai deixando. E você bem frisou o momento do meu pai, né, cara? A gente perdeu meu pai esses tempos, e eu falo para todo mundo, cara, hoje ainda em outubro vai fazer um ano que a gente perdeu meu pai, e eu encontro amigo deles que chora, cara. Amigo dele que vem e fala, cara, seu pai, e para na minha frente e começa a chorar, cara. Seu pai era meu irmão, seu pai fez isso, coisa que eu nunca imaginei. Seu pai, quando eu passei por isso, foi o cara que me ajudou, foi o cara, né? Então a gente pavimenta esse caminho. Lógico, um dia a gente não vai estar mais aqui nessa terra, vai ser importante tudo que, né, a gente fez, que a pessoa vai falar da gente, mas acho que durante a nossa estadia aqui nessa terra, a gente já tem que ir pavimentando e construindo esse caminho, cara. E você, Robson, assim, falando um pouquinho agora de você, né, cara? Você, para mim, é isso. Você, assim, é um irmãozão, né? Eu costumo falar que na vida a gente faz colegas, conhecidos, né? Amigos que passam, mas amigos que ficam. Então, você é esse cara. Eu agradeço muito, muito a oportunidade de você ter aceitado estar aqui nesse bate-papo com a gente. A gente sabe, o futebol hoje você está né, empregado num clube, a gente sabe das polêmicas que envolve isso, né? Às vezes é até complicado participar de programas assim aberto, tudo, né? Porque às vezes a gente fala alguma coisa ligada à instituição ou ligada ao esporte e às vezes, né, não só na ponte, mas de modo geral, cria-se um ambiente, pô, Robson falou disso, falou daquilo, mas a gente tinha certeza que a gente ia falar de muita coisa boa e foi isso que aconteceu nessa jornada. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço eu, Gustavo, pela oportunidade. Sabe que você é irmão, que eu te amo, sei sua casa. E acho que tem muita coisa boa ainda para nós fazer junto ainda aí nessa caminhada. Então tá bom, gente. Estamos aqui terminando mais um Discute Sim podcast. Cara, a gente eu sempre falo, né, cara? Graças a Deus o senhor tem direcionado convidados aqui que a gente poderia ficar mais uma hora que a gente ia ter assunto ainda para falar. E aí, se for o caso, a gente marca o segundo episódio com o Robson, vem mais para frente aí, depois que a Ponte Sub-17 for campeão paulista, se Deus quiser. for lá na IPTV, dar entrevista, no R7, né, Brunão? E aí a gente já vai estar com o Robson aqui novamente. Quero agradecer muito a todos os telespectadores que acompanham a gente, que têm dado like lá, curtido as coisas que vem no Discute Sim Podcast. E a nossa essência é essa, é a troca de informação, é através de um testemunho, né, da vida dos convidados que vêm aqui, a gente poder colaborar com a construção de um mundo melhor, de um país melhor, de uma cidade melhor. Tá bom? Então acompanhe os cortes lá, tem muito corte que vai para o Instagram e depois acompanhe a gente na íntegra também no YouTube. Deus abençoe e fique com ele. Amém. Já era, Brunão?